Pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos, graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula então de Geografia, nós vamos abordar lá no nosso livro, na unidade 2, capítulo 4, a respeito da melhoridade, para vocês irem acompanhando então detalhes dessa interessante fase da nossa vida, a melhoridade. Vão acompanhando então aí pelo nosso livro, a partir da página 234, tá certo, pessoal? E aí então, dando início, pessoal, na nossa página 235, a partir do tópico o envelhecimento da população mundial. Ou seja, pessoal, nós podemos dizer que é considerado uma pessoa idosa aquela pessoa que tem 65 anos ou mais em países ricos desenvolvidos. Já em países em desenvolvimento, como o Brasil, é tido como uma pessoa idosa aquela que tem 60 anos ou mais, ok? Então, pessoal, nós podemos dizer que nos famosos países ricos, desenvolvidos, é tido como uma pessoa idosa aquela que tem 65 anos ou mais. Já no Brasil, como em outros países ainda em desenvolvimento, ainda não considerados ricos economicamente, em vários outros pontos, idoso é tido como idoso pessoas com 60 anos ou mais. Por que essa diferença? Por questões, pessoal, sociais, por questões de acesso à saúde, acesso à educação, a serviços. Então, por essas questões, nos países ricos, as pessoas têm mais facilidade para ter acesso a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade, a um saneamento básico, tá certo? Há uma segurança, consequentemente, tem uma perspectiva de vida maior. Então, idosos vão ser estes com 65 anos ou mais. Já no Brasil, como em outros países em desenvolvimento, idoso é a partir de 60 anos ou mais. Por conta de quê? Por conta que a segurança não tem tanta qualidade, a oferta da saúde para muitos também não é de tanta qualidade. Então, essa é a diferença do porquê que em países ricos idoso é a partir de 65 anos de idade e no Brasil e em outros países idoso é a partir de 60 anos de idade. Um outro dado mais atualizado, pessoal, é que até 2020, ou seja, até o final do ano passado, tinham 60 anos ou mais no planeta cerca de 1,1 bilhão de pessoas no mundo, tá certo, pessoal? Então, em todo o planeta, tá certo? 1,1 bilhão de pessoas tinham 60 anos ou mais. Se você for pegar aí em números gerais, no planeta existem cerca de 7 bilhões de habitantes. Então, 1,1 bilhão de pessoas teriam 60 anos ou mais. Então, de cada 7 pessoas no planeta, uma possui 60 anos ou mais. E aí o livro de vocês traz essa informação importante. Até 2050, ou seja, praticamente daqui a 30 anos, 29 anos, o mundo pode sim ter em torno de 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais. E aí a gente questiona, né, os motivos para o aumento do número de idosos no mundo. Por que o número de idosos no mundo está aumentando? O primeiro fator, pessoal, que nós podemos dizer que o número de idosos aumenta tanto no Brasil como no mundo devido, né, ao aumento da esperança de vida ao nascer e também ao longo de toda a sua vida. Ou seja, sim, existe ao nascer e durante sua vida uma melhor qualidade, consequentemente fazendo com que pessoas vivam mais e, consequentemente, vivendo mais, um maior número de idosos vão existir. Um outro quesito, pessoal, que faz com que o número de idosos seja alto no mundo é a baixa fecundidade, ou seja, a baixa taxa de natalidade em boa parte aí do mundo, tá certo? Então são dois elementos, dois fatores que fazem com que o número de idosos seja alto no mundo, tá certo? Já na nossa página 236 tem esse tópico de país jovem a país maduro, ou seja, pessoal, a população do Brasil também tem envelhecido. E aí, até 2020, nós podemos dizer que o Brasil tinha cerca de 29,9 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Então,
são tidas como pessoas idosas no Brasil, até 2020, cerca aí de 29,9 milhões. Então, se você observar aqui, pessoal, ó, nessa linha, 2,1% da população masculina do Brasil tem 60 anos ou mais. 2,4% da população da população feminina possui entre 60 e 64 anos. Então, se você pegar, certo, esse gráfico bastante atualizado, nós vamos ver que a população tida como idosa no Brasil, sim, é alta. Existe um grande número de idosos no Brasil, como nós dissemos, analisando esse gráfico e também afirmando esse número, sim, existem cerca de 29,9 milhões de idosos no Brasil, um número alto, tá certo, pessoal? E na nossa página 237, nós vamos abordar aí sobre os novos desafios de países que possuem um grande número de idosos. Os desafios, pessoal, são em relação ao aumento nos gastos na questão da saúde, para prestar uma saúde de qualidade para os nossos idosos nessa melhor idade, para que vivam cada vez mais, como também na questão da previdência. Como vivem mais, consequentemente, tem que sim manter esse pagamento dos seus salários mensais. E aí, então, tem que ter um grande número de pessoas na ativa trabalhando para garantir o justo e necessário pagamento da aposentadoria daqueles que no Brasil possuem 60 anos ou mais dos nossos idosos, que merecem sim, na sua melhor fase da vida, viver da melhor forma possível. E um outro desafio, pessoal, é a questão da falta de mão de obra. Pode sim, por conta de um grande número de idosos aposentados já, merecidamente, e devido à baixa taxa de natalidade, pode sim ter esse risco de faltar mão de obra em muitas áreas. Então, são alguns desafios que nós observamos com um número crescente no número de idosos. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos finalizando nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Bons estudos, pessoal!